Oiê, Karine Maltoli aqui, e é o seguinte, eu fiz um vídeo sobre a salvação, e esse vídeo ficou meio longo, assim, 1h10, 1h09, e eu fico indo e voltando, do meu jeito de explicar, sabe? Não é um jeito muito técnico, muito padrão. E eu sei que algumas pessoas gostaram e falaram assim: Cá, faz um vídeo mais curto, porque eu assisti porque eu sou cristão, eu gosto do assunto, para mim é interessante, mas se você fizer um mais curto, eu posso passar para outras pessoas. Então talvez você seja as outras pessoas. Se você tá aqui, você é as outras pessoas, ou seja, que às vezes nem é cristão ainda no sentido pode ser presbiteriano, evangélico, batista, o nome que quiser, não importa. Mas se você às vezes é só um católico, um, um espírita ou um espiritualista, enfim, alguém que gosta do assunto, mas tem até um interesse, uma curiosidade, mas se te perguntarem assim, o que é a salvação de Cristo, você pode falar, não sei, não sei explicar, talvez eu possa conhecer, esse vídeo é para você. E aí, aqui eu falei só um católico, não quer dizer que o católico é menos, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Quis dizer no sentido de talvez dentro do catolicismo seja explicado de outra forma. E aí fica um desafio aqui, porque às vezes também eu quero ouvir como é que o católico ele explica isso, porque eu fui católica e eu não sei, não ouvi a salvação de Cristo por essa forma. Mas também, como eu falo, eu não era católica romana, apostólica romana praticante, ou seja, eu não posso falar sobre, porque eu não tinha essa aproximação toda, né, essa vivência toda para poder dizer se explica sim ou não. Mas o importante é falar sobre a palavra, né? Sobre a Bíblia. Então, o que que aqui fala? E aí eu preparei uma apresentação, vou compartilhar aqui com vocês. Estou de fone para abafar os sons externos e eu ficar mais imersa aqui com vocês. E vamos lá. Então, peraí, deixa eu pôr isso aqui num lugar que não atrapalhe. É, A salvação em Cristo, o nosso maior presente de Deus. Espero que esse vídeo toque seu coração, mesmo esse fone tá me atrapalhando, que eu tô me ouvindo aqui no fundo. Mesmo que você já seja às vezes evangélico, talvez você já saiba tudo aí sobre esse assunto, talvez Deus queira falar com você de alguma forma por meio desse vídeo, às vezes para lembrar de algo, às vezes para reforçar algo, e às vezes para você ouvir de outra forma, né? Porque Deus ele tá sempre falando com a gente. Então, que estejamos todos aqui abertos. Vou aproveitar e fazer uma oração inicial. Onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Pai, estamos aqui reunidos em seu nome, Pai, pedindo para que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, tanto para que eu possa falar aqui as palavras que o Senhor quiser, como também para que a gente possa entender, que os nossos ouvidos estejam verdadeiramente abertos, para que a gente possa receber essa mensagem do Senhor, Pai, e que o Senhor cure as pessoas pelo ouvir, cure os corações feridos, cure aqui as crenças e os preconceitos e às vezes até os traumas que alguém aqui possa eventualmente ter, independente de quando a pessoa estiver ouvindo esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo no dia. Estou tentando olhar ali dentro da minha Alexa. Hoje é 13 de agosto de 2025. Então vamos lá. A gente vai desvendar aqui essa beleza e profundidade. Eu achei legal essa hora que tá escrito aqui, vai facilitar para que eu não fuja tanto, né? Do plano de Deus para a humanidade, que realmente, gente, é um amor incondicional e é um amor diferente de todos aí o que a gente já experimentou. A salvação de Cristo, gente, é um presente por quê? Porque Deus realmente ele mandou o filho dele, né, o filho unigênito, ou seja, o único filho de Deus, o único homem que habitou essa terra que efetivamente não pecou. E para que a gente pudesse crer nele, e ele veio aqui nos ensinar e viver uma vida sem pecados, para que a gente pudesse também receber o que? A vida eterna. Só que para falar disso é importante ir um pouquinho para trás. Ah, e uma outra coisa, pecado é errar o alvo. Então, como assim Jesus nunca pecou? Ele nunca sentiu raiva, ele nunca ahn, falou mais firme, ele nunca isso, aquilo? Tirando os óbvios, né? Nunca matou, nunca roubou, tirando esse mais conhecido de um pecado que seria mais conhecido.
Jesus, ele sempre perguntou para Deus o que era para fazer. Ele se retirava em oração, né? Ele tinha momentos de oração logo no início do dia, no meio do dia, de noite. Ele sempre estava em contato com o Pai. Então não era a vontade de Cristo, não era o ego dele que falava, porque ele, afinal de contas, ele estava de uma forma humana. Então, às vezes por uma dor, às vezes por uma necessidade humana, ele poderia se desviar, mas ele fez o quê? Se manteve firme no propósito de seguir a Deus, tá bom? Então, para que todo que nele crê não pereça, ou seja, a gente tem aqui a salvação da vida quando a gente crê em Cristo. Mas vamos, voltar um pouquinho. Lá em Gênesis, quando a gente vai no plano original, Deus ele criou tudo, né? Ele criou os céus e a terra, e Deus ele criou o homem para relacionar com o homem. Então, quando ele criou ali Adão e Eva, a intenção dele era se realmente relacionar, era uma comunhão perfeita com a gente. E a gente tinha essa relação bem íntima com Deus. Porém, a gente foi lá e fez o quê? Comeu da árvore do fruto do bem e do mal. A gente descumpriu a única coisa que ele falou para não fazer, então houve uma desobediência e a gente foi condenado. Mas voltando ainda aqui, né, seguindo aqui na verdade, falando de Gênesis, é, nós somos imagem e semelhança. Então, ele criou, naquele momento ali, era uma imagem e semelhança idêntica. Então, a gente realmente estava ali, ó, muito próximo de Deus, em vários sentidos. E quando houve essa quebra, a gente teve a quebra espiritual, mas a gente continuou sendo o quê? Carne, a alma, né? Corpo, alma e espírito. Então, a carne, né? A alma ali, que são as emoções, os pensamentos, e o espírito. E no Éden tinha um mandamento simples que Deus testou o quê? Para ver nossa comunhão. Vou ler direto aqui na Bíblia, tá bom? Aqui, ó. 2:15. Então, para ficar fácil, eu já deixei a Bíblia aqui à mão. E vamos lá. Tchururu. Vai passei mais de uma página. Tá? Quando a folha tá bem grudadinha, tá bem grudado, não tá dando. Ah, agora deu. Então vamos lá. É, ainda estava errada. Eu fui tentando ser rápida justamente para ser um vídeo mais rápido. Mas é isso aí, que é ao vivo. 2:15. Vamos lá. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E aqui ele estava falando da morte do espírito, né? Mas ali, até então não existia morte, então ficou naquele negócio, né? Enfim. E aí, um mandamento simples a gente foi lá e descumpriu. Então, a queda, né? Talvez você tenha já ouvido falar assim, a queda do homem, a queda lá do Éden, é justamente o quê? Uma desobediência. E aí o homem foi lá e comeu. E a consequência foi esse rompimento, né, do relacionamento perfeito que tinha com Deus. E esse afastamento de Deus, esse pecado nosso, né, foi o quê? A gente ficar errando esse alvo, porque no final de contas, se eu estou afastada de Deus, se Deus que até então tinha uma conexão comigo, ele deixa de ter, acontece o quê? Que eu naturalmente não vou estar vivendo dentro do plano de Deus. Eu vou estar vivendo afastado daquilo que ele tinha de mais perfeito para mim. E ele, ó, pecado causa separação de Deus, pois sua santidade não pode coexistir com a iniquidade. Então, a santidade de Deus, né? Porque Deus, ele é santo, ele não erra, ele é perfeito, ele é amor, ele é tudo, ele é o Todo-Poderoso. E aí, quando a gente comeu e houve essa quebra, não tinha mais como coexistir ali, porque agora a gente estava em pecado. E aí a gente vai viver a era da lei. E aqui, ó, para revelar seu padrão de santidade, necessidade de redenção, Deus deu a lei. Eu falo lá no outro vídeo, quem tiver aí paciência para ouvir, se você não tiver visto, vale que lá eu explico bastante sobre isso, mas aqui eu vou passar bem rapidamente, que é o seguinte, a gente, como ser humano, né, chegou lá para Deus e falou assim, Deus, só você me falar, me fala aí tudo que tem que cumprir, que eu vou cumprir de forma perfeita, eu vou cumprir fielmente, eu uso até essa palavra, eu vou cumprir fielmente tudo que o Senhor mandar. E aí vem os 10 mandamentos, só que, gente, qual que é a chance da gente cumprir fielmente? Primeiro, o primeiro mandamento é não adorará outros deuses, além, né, de Deus. Então, o que que a gente faz o tempo todo?
tempo todo a gente adora outros deuses. Não quer dizer outros deuses do tipo, o deus grego, o deus do filme, o deus isso e aquilo. Não, gente, deuses podem ser coisas, podem ser situações, podem ser sentimentos, pode ser o dinheiro, pode ser a emoção. Então, às vezes a gente adora o conforto, às vezes a gente adora o a, a, a facilidade, às vezes a gente adora ali nossa profissão, a gente adora o nosso nome, a gente adora o nosso próprio ego, o nosso próprio corpo. Então, assim, só nisso aí a gente já erra 100% do tempo, gente. Então, assim, qual que é a chance de a gente cumprir fielmente? E aí ele foi, trouxe esse guia, né? E a obediência trazia bênção, desobediência trazia consequências. Vamos lá, gente, qual que era a chance da gente não desobedecer? Tipo 0,000000001. Então a gente desobedecia. E aí o que que acontecia? Os sacrifícios, eles eram temporários. Então eu ia lá, vivia uma vida em pecado, aí chegava um dado momento, eu ia lá, entregava, né, um animal que tinha, né, tinha toda uma questão ali, como é que era esse sacrifício desse animal, enfim. Tinha quem entregava esse animal ali no local santo. Deus, ele descreveu como seria todo esse local lá desde o início. Então, como que seria o tabernáculo, como que seria o véu ali que separava o lugar santo do santíssimo, santíssimo. Tudo isso. E a lei mostra que somos incapazes de alcançar a perfeição por nós mesmos, aumentando nossa sede por um Salvador. Então, dentro de nós existe uma necessidade de preenchimento que só Deus preenche. E o tempo todo a gente está buscando isso, mesmo quem pode falar que é ateu, mesmo quem é não religioso, mesmo eu também não sou religiosa, né? Isso aqui é zero religiosidade, isso aqui é o relacionamento com Deus, é uma busca da verdade pela palavra. Então, independente aí se a pessoa fala que acredita em Deus, acredita em Jesus, é uma sede, é uma necessidade que a gente tem. A gente busca esse preenchimento. E, gente, não seria possível a gente alcançar isso pelas nossas próprias mãos. Aí vem uma promessa, que era o quê? Uma profecia mesmo, uma promessa da vinda de Jesus, falando que viria um Messias, que era esse filho unigênito, que ele realmente seria uma solução para isso tudo, que ele salvaria todo mundo. Aí vem Jesus, né? Como vocês sabem aí, só pensar quanto tempo, né? A gente está em 2025, então é 2025 anos atrás, né? Então Jesus veio e ele cumpre essa profecia, né? Então ele é um homem que de fato ele estava ali atendendo a vontade do Pai, seguindo tudo o tempo todo. Foi o único homem perfeito que nunca pecou. E essa profecia ela foi cumprida. E como é que foi esse cumprimento aí da profecia? Para quem tem interesse, né, hoje em dia, graças a Deus, aí tem é, muito conteúdo online, tem a própria arte, né? Então, se a pessoa for assistir, por exemplo, um The Chosen, vai ver que foi muito mais do que chegou aqui e morreu no madeiro. Não, ele viveu ali, depois com uns 30 anos, ele realmente já de forma mais pública, começou a aparecer e fazer alguns milagres e ensinar os discípulos. Então, e ele morreu ali aos 33 anos. Então, Jesus fez muito mais do que só talvez a gente pensar na questão da cruz, mas o seu maior ato, né, o seu ato realmente de entrega foi essa redenção, ele se entregando para salvar todos nós. E aí, o que que é esse cumprimento? Ele não veio para abolir, mas para que a lei, em sua totalidade, mas para cumprir a lei em sua totalidade, oferecendo a justiça perfeita que nos faltava. Então, ou seja, ele não fala assim, ó, agora não vai existir mais sacrifício, a partir de hoje, não sei o quê. Não, ele fala assim, essa lei ela existe, porque Deus tinha colocado. Mas eu vou ser o sacrifício, eu vou ser o cordeiro, eu sou esse cordeiro, e eu não vou ali só para pegar um pecadinho, um ou outro ali de um fulano ciclano. Eu vou fazer uma salvação completa do que você já fez, do que você está fazendo, do que você ainda fará. Ou seja, eu que nasci em 1987, Jesus já estava ali pagando o pecado que eu ainda ia cometer. Por quê? Porque ele sabe que nós, como seres, né, que nascemos aqui no pecado é justamente essa quebra, né, da obediência ali que a gente, se for pensar ali no Éden, etc. Então, a gente já nasce com esse rompimento do espírito. Mas quando eu aceito o que Jesus fez, esse espírito ele vai se reconectar. Mas eu me adiantei um pouquinho, então vamos lá. E aí, né, haviam várias profecias, aí João Batista, que é da época ali, né, ele era primo de Jesus,
da época, né, bem ali no momento em que Jesus já estava vivo, já estava fazendo as obras, o João anunciou mesmo, né, ele proclamou que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda assim, né, não se creu naquela época que ele era. E no momento em que Jesus ele morre, ele entrega a vida dele por nós, o véu do templo ele é rasgado, ou seja, não existe mais o lugar santo, lugar santíssimo, só o sumo sacerdote pode entrar, que senão, dependendo ali de quem entrasse, poderia queimar, né? Era fulminante ali a morte. Agora, ele estava abrindo um caminho para o quê? Olha, você pode estar na presença de Deus sem morrer. Por quê? Porque antes, em pecado, em desconexão com Deus, se eu visse Deus, pensa lá, quando Moisés via Deus, era negócio da sarça ardente, tinha todo aquele preparo, por quê? Porque se eu estou desconectada de Deus e vejo Deus, eu posso morrer. Mas se eu me reconecto com Deus, aí eu posso estar na sua presença, né, sem esse risco ali da morte, porque na verdade a morte do espírito ela foi religada, então eu não estou mais desconectada. Só que, gente, isso aí é importante entender o que que é isso, né, de ele ser esse caminho, né, e a verdade é a vida. E aí Jesus falava o tempo todo, né? O tempo todo é ótimo, né? Mas Jesus falou: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio de mim. E quando Jesus fala isso, e a pessoa entende, e a pessoa é tipo assim, hoje mesmo, você entende o que é ele ser o caminho, e o que é ele ser a verdade, o que é ele ser a vida, você já vai ter o quê? A parte do conhecimento. Então, peraí, eu entendi, Jesus é o único caminho. Não adianta eu tentar ser uma boa pessoa, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa trabalhadora, uma boa isso, uma aquilo. Não é na obra da minha mão, não é nos braços, não é na força dos meus braços, do meu punho aqui, das minhas próprias mãos. É na graça. Já não é mais aquela era da lei, em que eu tinha que cumprir ali uma lei e depois levar um sacrifício e fazer isso e aquilo quando eu errava para poder, né, compensar e tudo mais. Agora é a era da graça, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e Ele deu a vida por nós, para que nós pudéssemos nos reconectar, estar na presença ali do Pai. Então, esse presente, né, é para que a gente possa, aqui ó, não há algo que possamos conquistar por nossos próprios meios, é para que a gente possa entender o seguinte, eu posso me esforçar o máximo que for, mas na verdade, basta eu crer em Jesus. Eu crer no que ele fez. Se eu creio, isso já me salva. Só que se eu não sei o que que Jesus veio fazer, se eu não entendo o que que é salvação, eu posso estar falando assim: Jesus é lindo, é um homem maravilhoso, ele é o filho de Deus. Tô lá no Natal orando, falando: Nossa, Jesus é lindo. Só que se eu não entendo o que é essa salvação, infelizmente eu não consigo o quê? Aceitar essa salvação, porque Deus ele é tão generoso, ele é tão educado, ele respeita o livre-arbítrio, ele é um gentleman. Então ele não vai te sequestrar, te colocar um saco ali na sua cabeça e falar assim, ó, você vai ter que agora se reconectar comigo, é aqui você vai viver e relacionar comigo. Ele não faz isso, ele vai te dar a oportunidade de conhecê-lo. E ele vai te dar o quê? Jesus, para que você possa ir até ele por meio de Jesus. Só que se você nem sei se Jesus existiu. Jesus existiu sim, mas eu acho que a Bíblia é mais uma coisa mais lúdica, etc. Quer dizer que você não entendeu a salvação. Se você não entende essa salvação, é muito provável que talvez você o quê? Não esteja vivendo na salvação de Cristo justamente porque não entendeu. Então, a fé vem também pelo entendimento, pelo ouvido. Então, é importante a gente entender para a gente poder ali, quando a gente fala assim, eu creio na salvação, de fato eu estar conectada com isso, né? E esse presente ele é gratuito, ou seja, não é pelo que eu faço, pelo que eu posso fazer, é 100% pela graça. Não tem um pagamento, ele já pagou. Então Jesus foi lá e pagou todos os pecados que existem, que vão existir, que já existiram. E ele, ó, vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E realmente é um dom. A fé também é um dom, sabia? Então é importante a gente pedir, Deus, me dá esse dom da fé, o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, o dom do discernimento, para que a gente possa efetivamente poder o quê? Se conectar com isso aqui e entender como é estar em constante conexão com Deus. E não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, por quê? Então eu estou em Cristo, mas eu acordei hoje mal-humorada e eu xinguei ali o meu marido. Ok, peraí.
Mas se você reconhece isso, se você se arrepende disso, se você pede para Deus, para que Deus te perdoe sobre isso, e você já tem ali a salvação em Cristo, você não tem mais que fazer nada, não tem mais acusação, não tem mais o acusador. Só que o outro lá, o diabo, o acusador, ele tá sempre o quê? Nos colocando assim, ah, mas eu sou falha, ah, mas eu sou isso, mas eu sou mal-humorada, mas eu sou brava, mas eu sou isso, mas eu sou inferior, mas eu isso e aquilo. Gente, essa condenação, ela não existe para quem está em Cristo. Quando vem isso, você vai ter o quê? A certeza de que aquilo não vem de Cristo, não vem de Deus. E é muito importante a gente entender tudo isso, porque a partir do momento em que você entende essa parte de não estar mais vivendo a era da lei, mas vivendo a era da graça, você passa a perceber que a lei ela está dentro de você, porque Jesus ele era a lei. Esse tempo todo ele era a lei. Então ela está dentro de você. Não é mais assim, ah, então eu vou não roubar para poder ser salvo. Não, porque eu sou salvo, eu escolho não roubar. E mesmo que eu escorregue aqui, ah, tirei vantagem numa situação. Eu posso falar, Deus, olha, eu assumo aqui, eu estou confessando, eu me arrependo de ter feito isso. Eu não quero fazer novamente. Me dá a força, Deus, porque se você não me der força, eu vou errar de novo. Vou tentar tirar proveito de novo naquela situação, porque eu sou falho. Mas em Cristo eu não sou falho, porque Cristo ele deixa conosco um consolador. Ele deixa conosco o Espírito Santo. Então, ele não apenas morre por nós, mas ao fazer essa reconexão da gente com Deus, ele deixa esse conselheiro. E, gente, quer coisa melhor do que ter esse walk-talk com Deus? Ele tá deixando ali como se ele estivesse deixando uma pedrinha. Eu gosto muito de cristais, né? Eu amo cristais. E aí, se você tá achando que você é místico, não, é um julgamento seu e tá tudo bem. Eu amo pela beleza, né? Que são os cristais. Desde criança eu amo cristais. Catava pedra assim onde eu ia, enfim. Então, digamos que isso aqui representa o Espírito Santo, tá? Para fins de metáfora. E aí ele deixou dentro de nós. Aí eu tô lá. Ai, será que eu faço esse curso ou não? Será que eu lanço esse workshop, essa mentoria agora ou depois? E aí eu tô lá em contato com o Espírito Santo e falo, me dá um discernimento da melhor data, ou me passa uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento sobre a melhor data, sobre isso. O que que o Senhor quer de mim? Porque aí já não é minha vontade. Então eu tenho uma conexão com Deus e eu falo ali com Deus por meio do Espírito Santo para que eu possa o quê? Evitar que o meu corpo e a minha alma, porque somos corpo, alma e espírito. Então, o espírito ele foi salvo, mas a gente ainda tem corpo e tem alma. Então, para evitar que o meu corpo e a minha alma eles me desviem da vontade de Deus. E quanto mais próximo eu estou da vontade de Deus, mais próximo eu estou do plano perfeito. E é um plano que, gente, não tem dor, não tem morte, não tem sofrimento, não tem doença, enfim. Então, quando a gente aceita a salvação, né, por meio de Cristo, a gente se torna nova criatura. Ou seja, eu não sou mais aquela Karine de antes. Pode às vezes até ser o mesmo corpo, mas até isso muda, gente. E aí as coisas velhas elas já passaram. Então, quer dizer que se eu matei alguém agora isso sai da minha história? Não. Eu apenas entendo que hoje eu sou capaz de ver a vontade de Deus e que Ele me perdoou e que eu posso, na força de Deus e recebendo de Deus essa misericórdia, essa graça, recebendo de Deus todo esse apoio, essa guiança, né? Esse plano perfeito dele para mim, é muito provável que eu seja forte o suficiente para não fazer de novo. Digamos que fosse matar, então eu não mataria ali outra pessoa em outra situação. E aceitar isso e entender isso é muito forte. Por quê? Porque, novamente, não vem na sua própria força. A edificação da igreja é o seguinte: somos equipados para a obra do ministério, edificando o corpo de Cristo. A gente entende que, por meio da Bíblia, né, entendimento da Bíblia, que Cristo ele é o nosso cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Então a igreja ela é o corpo de Cristo. Se ele é o nosso cabeça, ele é que pensa, ele é o ser pensante que tem um plano perfeito, né, dentro ali do pensamento dele e fala assim: olha, eu vou fazer isso, então vamos para cá. Então vamos para lá. Se eu sou dentro ali do corpo de Cristo, eu sou o pé de Cristo, né, vamos dizer assim, eu estou ali caminhando de acordo com a vontade dele para onde ele quer que eu vá. Se eu sou a mão de Cristo, eu vou pegar, vou encostar nas coisas de acordo com o que a cabeça dele está me mandando fazer. Então, sim, gente, se você for levar isso, inclusive, para um lado mais
literal, e eu gosto de passar exercícios assim para as pessoas que eu converso, que é assim, começa a perguntar tudo. Eu vou no banheiro agora ou não? Eu tomo esse café ou não tomo? O que que meu corpo vai ficar melhor para poder servir a Deus? Em tudo estar glorificando a Deus. É fazer nada para você que vai finalizar em você, mas é fazer pelos outros, é fazer porque Cristo ele nos amou tanto, né? E ele deixou esse mandamento, né? Amar o próximo como a ti mesmo e e amar a Deus sobre todas as coisas e amar a próximo como a ti mesmo. E aí viu que a gente não conseguia amar a gente mesmo. O que que ele falou? Como eu vos amei. Então, ele nos amou tanto que ele entregou a vida por nós. Num sacrifício muito gigantesco, né? Inclusive de forma física. Então, quando ele mostra que, independente de quem eu sou, se eu sou Y, se eu sou X, se eu sou bonito e feio, se eu sou inteligente, se eu não sou, se eu sou de tal profissão ou de tal outra profissão, se eu sou mãe, se eu não sou, independente disso, ele nos ama, ele mostra o amor de Deus. Então, quando ele nos salvou, ele estava o quê? Nos libertando, e aí agora eu me perdi porque eu estava falando isso, peraí. Ele estava nos libertando, tá, para que a gente pudesse seguir os caminhos dele para chegar no Pai. Então, ele é o nosso cabeça e aí ele sabe o que é melhor para a gente. Então, será que Deus quer que eu esteja fazendo isso ou aquilo? Começa a perguntar o tempo todo isso para Deus, que Deus vai revelando para você. E a grande comissão, né? Temos a missão de ir e fazer discípulos de todas as nações, porque se de fato a gente recebeu Jesus, se Cristo está em nós, se estamos aqui com o Espírito Santo, se a gente está, né, reconectado espiritualmente com Deus, é mais do que natural que a gente queira o quê? Levar isso para todos. Porque o nosso cabeça quer salvar todo mundo. Ele não só quer, como ele salvou. Então é natural que a gente venha o quê? Cada um dentro do seu próprio ministério, alguns de evangelização, alguns de pastor, alguns de pastoreiro, né? Alguns de profeta, alguns de apóstolo, alguns de mestre. Cada um com o seu, com seu próprio ministério, com um ou dois, tanto faz, vai o quê? Seguir como corpo de Cristo o que esse cabeça quer, o quê? Libertar todo mundo. E aí é natural que a gente vá fazer discípulos. E esses são os frutos, né? E aí a gente finaliza, não sei quanto tempo gastei, mas devo ter gastado uns 20 minutos, que esse aqui é um convite, gente, para a vida. Que é aqui, ó. Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí, isso em João 14:6. Se você crê em seu coração e confessa com sua boca que Jesus é o Senhor, você será salvo. Está lá em Romanos. Só que eu trouxe aqui para você o que foi que me libertou, que me mostrou que eu podia ser batizada, porque eu venho aí no meu testemunho de batismo, é que eu tinha ouvido de algumas pessoas que eu não poderia ser batizada, porque eu venho de uma família que acredita nisso, naquilo, enfim. Tem um vídeo sobre isso, tem um testemunho sobre isso, mas não vem ao caso aqui agora. Mas foi em Atos 8, 36, 37, começando ali por Atos 32, que é do eunuco, em que ali tem uma conversa do eunuco com o Filipe, e ele fala assim: ó, o que me impede de ser batizado? Aí o Filipe fala, Filipe era um discípulo, né? Você pode, se crer de todo o coração. E aí o eunuco fala: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E ele é batizado ali. Então, talvez você já seja um cristão que vem andando aí na fé, frequenta a igreja, ou ouve, participa de célula, ouve outras pessoas, ou até mesmo você é um cristão que é católico e fala: eu já fui batizado quando eu era criança. Mas hoje você, adulto, com essa consciência, entendendo, lembra que a gente precisa de entender aquilo para a gente aceitar aquilo. Não é só aceitar que Jesus é um filho de Deus, ele é fofo, maravilhoso. Não, mas é entender o que ele veio fazer. Então, você já com essa consciência, você pode, se você crê de todo o coração, é do seu direito ser batizado, porque Jesus trouxe isso para todos, ele não faz acepção de pessoas. Talvez você seja uma pessoa que esteja falando assim: não, mas eu quero me preparar mais, eu preciso de estar mais limpo, de estar pecando menos, de ler a Bíblia, eu preciso de aprender a Bíblia antes disso. Não. Quem vai te trazer isso vai ser Jesus. Basta você estar do jeitinho que você está agora. Se você já lê a Bíblia inteira, não li nunca, tô sendo uma péssima pessoa, tô sendo corrupto, tô sendo uma pessoa egoísta, sou uma pessoa que xinga todo mundo, uma pessoa reclamona, não importa como você está. Quem vai fazer todo o trabalho, quem salva é Jesus Cristo. Então, se você crê de todo o coração que Jesus é o Cristo, ou seja, que ele é o enviado de Deus,
para poder cumprir aquela profecia e para poder salvar ali o ser humano no seu espírito, porque foi no espírito que houve a quebra, basta isso para você poder ser batizado. Então, espero que esse vídeo tenha te esclarecido um pouco sobre isso. Se tiver alguma dúvida, você pode trazer aqui e pode colocar aqui também, às vezes nos comentários, ou mandar, se você me conhece, pode mandar por WhatsApp. E eu oro para que você um dia possa experimentar isso, tá? É maravilhoso e cada um vai, né, receber e vai viver isso de uma forma, porque Deus, ele é um Deus de muito amor, de muito carinho, um Deus de muita ternura. Então, talvez a forma que ele conversa comigo é diferente da forma que ele conversa com você. Talvez Jesus venha a trazer para você uma libertação diferente da que trouxe para mim, trouxe para outras pessoas. Então, assim, experimente. É de graça, porque ele já pagou. É de graça para você, é de graça para mim, mas ele já pagou. E é gostoso, é maravilhoso, e eu espero que você possa um dia receber essa salvação. Vou fazer uma oração final aqui, para essa finalidade. E se você quiser, no final dessa oração, entregar a sua vida para Jesus, aí não quer dizer que você vai ser batizado nesse vídeo, mas quer dizer que você vai tomar a decisão, tá, gente? Tem uma frase que eu gosto de dizer, que é assim, ó, a decisão precede a ação. Essa frase é minha, não é de ninguém, senão eu citarei de quem é, mas eu gosto de falar isso por várias outras coisas, assim, sempre falei isso. Então, decida. Aí depois, onde você vai ser batizado, como, quando, não preocupa, porque quando eu decidi, aí Jesus, Deus me encaminhou e me mostrou onde eu seria batizada, e foi lindo, e foi maravilhoso, e assim, eu amo falar sobre isso. Então, eu vou fazer essa oração, e se no final você sentir que faz sentido para você, né, assim, ouvindo isso tudo aqui que eu falei, você fala assim, realmente isso aqui fez sentido para mim, você pode dizer, e aí de onde você estiver, você pode dizer sim, eu aceito, eu creio que Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus, eu creio que Jesus pode salvar e quero essa salvação, né, por meio da graça de Cristo. Aí você diz sim, se você estiver em pé, você dá um passo para frente, se você estiver sentado, enfim, pode falar em voz alta, pode falar em pensamento, mas é importante falar em voz alta para que você esteja o quê? Falando até para você mesmo, né, firmando ali um compromisso, uma decisão de que você está entregando a sua vida para Jesus. Para a gente que gosta dessas coisas, todas as vezes que tem essas orações, gente, eu sempre entrego. Eu já entreguei, já tem um tempo já, mas eu continuo entregando. Para mim, é conversão diária e é isso aí. Então, assim, continua entregando. Se você já entregou e fala assim, Deus, eu quero entregar o que eu ainda não entreguei, talvez eu achei que tinha entregado, você quer colocar nas suas mãos aí para que você faça suas obras, talvez seja um momento aí para isso. Então, sentindo, faça, tá bom? Então, vamos lá. Pai, primeiramente, queremos agradecer por esse momento, por poder gravar esse vídeo aqui com tanto amor, com tanto carinho, com tanta presença, Pai, do Senhor aqui entre nós. Pai, quero pedir, Pai, para que o Senhor realmente plante essa semente no coraçãozinho de cada um, ou se essa semente já foi plantada, Pai, que o Senhor jogue água, que o Senhor prepare a terra, que o Senhor esteja irrigando ali, ajudando que venha colher esse fruto. Talvez alguém que já ouviu isso algumas vezes e que agora fala assim, acho que é a resposta, é o momento, e agora faz sentido. Então, Pai, ajude essas pessoas a poder entregar a vida para o Senhor, Pai. Jesus, eu peço para que você mostre, que o Senhor mostre para as pessoas quem você é, Pai. Revela para elas, apresente-se para elas, Pai. Que seja em sonho, que seja ao vivo e a cores aí, que seja por meio de uma música, que seja por meio de uma pessoa que tem ali uma palavra para você. Enfim, Pai, Jesus, mostra para essas pessoas quem você é, Pai. Revela, mostra a sua identidade, mostra a identidade delas em você, Pai. Cura a identidade de cada um aqui, em nome de Jesus, Pai. Que você possa, Pai, restaurar os corações, restaurar as relações de cada um aqui com Deus. E para quem às vezes já é cristão, que já até se batizou, mas estiver às vezes machucado, com a relação machucada com Deus, por algum pastor, por algum líder, por uma igreja, por alguém, ou por algum, até mesmo algum vídeo, ou porque viu alguém que considerava que era uma pessoa de Deus, de Cristo, que fez algo errado, Pai. Se essa pessoa está
com um rompimento aí na relação com o Senhor, Pai, por conta disso, Pai. Que o Senhor limpe o choque, o trauma, que o Senhor libere, Pai, perdão no coração dessa pessoa, para que ela não fique presa nisso, Pai. Ajude a que cada um de nós a perdoar, ajude cada um de nós a viver mesmo a revelação de Cristo em nossas vidas, Pai. Eu oro, Pai, e eu peço para que o Senhor esteja ali em pensamento na vida dessas pessoas, que o Senhor seja lembrado durante 24 horas por dia, Pai, que cada coisa, cada pedaço, cada movimento, cada fala, cada relacionamento que essas pessoas, que eu tiver, que cada um aqui tiver, Pai, que sempre esteja espelhando o Senhor, Pai, que o Senhor esteja em nossas mentes, que o Senhor esteja em nosso coração, o Senhor esteja em nossas intenções, em nossa vida, e que a gente realmente veja os frutos, Pai, os frutos de estar em Cristo Jesus, e que a gente possa semear, que a gente possa colher, que a gente possa ser essa árvore frutífera em Cristo Jesus, Pai. Pai, eu oro para que o Senhor tire a religiosidade, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus qualquer espírito de religiosidade, qualquer espírito de confusão, de fariseu, de acusação, de qualquer adoração à própria sabedoria, qualquer adoração ao próprio conhecimento, qualquer adoração que a gente tem aqui a uma crença, a uma verdade que a gente estava ali considerando que era aquilo e só podia ser daquele jeito, Pai, eu repreendo em nome de Jesus para que o Senhor mostre para a gente, por meio de Cristo, quem é a verdade, quem é o caminho, quem é a vida, e que a gente possa ir até você, Pai, por meio de Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor limpe a nossa linguagem, nosso vocabulário. Eu oro para que o Senhor limpe os nossos sonhos, que o Senhor mostre para a gente quais são os seus planos perfeitos, a sua boa, perfeita e agradável vontade sobre a nossa vida, Pai, sobre as nossas vidas. Pai, eu peço para que o Senhor esteja presente aqui em nossas vidas, mandando anjos, mandando bênçãos, mandando misericórdias mesmo quando a gente estiver falhando, que somos seres falhos e se a gente estiver ali errando o alvo mesmo, Pai, não te ouvindo, não seguindo sua vontade, mas que o Senhor esteja presente com sua benevolência, dando misericórdia, Pai. Eu oro para que a gente possa descansar em Jesus Cristo, Pai, que a gente possa descansar no Senhor, Pai. Eu oro para que o Senhor realmente nos mostre e nos permita descansar, que a gente possa perceber como o fardo é mais leve, como é suave estar com Cristo, Pai, e que a gente se permita ser amado, que a gente se permita conhecer de verdade quem é o Senhor, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo, Pai, que a gente possa estar em união com Deus, Pai, com você, com o Senhor. Pai, eu oro aqui para que, se dentro aqui de alguma pessoa, da vida de alguma pessoa, tiver algum decreto, alguma declaração, algum acordo que ela tiver feito, que ela sinta hoje que está impedindo de se entregar para Jesus. Às vezes um contrato, às vezes um decreto de eu nunca vou ser crente, eu nunca vou ser essa pessoa, eu nunca vou ficar adorando a Deus e etc, porque Deus é mau, ou etc, etc, porque alguma crença assim. Pai, eu quebro aqui todos os contratos em nome de Jesus, todos os contratos que possam estar impedindo essas pessoas, ou até eu mesma, inconscientemente, de estar conectado 100% a Cristo, Pai, a salvação de Jesus, a estar conectada com você, Deus. A gente quebra aqui, a gente quebra correntes, a gente quebra aqui todos os acordos, os contratos que estão impedindo essa vida em Deus, em Cristo, Pai. Eu oro também, Pai, e agradeço por você ser grande, Pai, ser o único Deus em nossas vidas, por você ser tão generoso, por você ser amor, por você amar tanto, Pai. Eu sei que o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de amor incondicional, Pai. Eu agradeço e eu honro, Pai, que realmente você é o único Deus. Você é maravilhoso, você é realmente admirável e não há outro, não tem outro igual a você, Pai, que realmente a gente possa viver e se lembrar disso diariamente, Pai. Eu declaro sobre a vida de cada um aqui que você vai ser o único Deus e que todas as vezes que a gente estiver se desviando disso, que venha um desconforto aqui, um desconforto bíblico, um desconforto crístico aqui, para nos mostrar que não é ali, que aquela falta de paz ali já é um indício de que estamos no caminho errado, Pai. Então, que você gere esse desconforto para que a gente possa
voltar para o prumo, voltar para o caminho que é Jesus. Pai, eu agradeço por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor ainda vai fazer. Eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor vai salvar muitas vidas por meio de todas as pessoas que estão colocando vídeos aqui na internet, que estão se prontificando a falar de Deus, a falar de Cristo. E que estão buscando, independente se elas são as mais preparadas, se elas são as mais teólogas do mundo, assim como eu não sou, nem a mais preparada e mais teóloga do mundo, mas as pessoas que estão dispostas, Pai, a falar do Senhor. Eu oro e declaro sobre a vida dessas pessoas que elas venham fazer vídeos, que elas venham estar presentes aqui na internet, Pai, falando do Senhor de todo o coração. E que muitas pessoas vão se conectar com isso, vão sentir verdade e vão poder também, às vezes, ousar e gravar, ou até mesmo não vão gravar, mas vão mandar os vídeos, vão falar assim: olha, era bem isso que eu estava tentando explicar aquele dia. Enfim, que o Senhor use nossas vidas, Pai, para poder realmente ser esse corpo de Cristo, Pai. Eu oro e eu agradeço, já sabendo que o Senhor já fez e o Senhor é, que o Senhor é digno de tudo e que o Senhor é o maior de todos, que o Senhor está acima do nosso ego, o Senhor está acima dos nossos medos, das nossas preocupações, Pai. A gente repreende aqui em nome de Jesus todo medo, toda preocupação que está afastando essas pessoas de Cristo, Pai, está afastando cada um de nós aqui do seu plano perfeito, Pai, de uma vida leve, de uma vida de amor incondicional. E a gente declara aqui amor, Pai, chuvas de bênçãos, chuvas de misericórdia, chuva de graças sobre cada um que está assistindo esse vídeo aqui. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Pai, então, Pai, ajude aqui as pessoas que querem dar esse passo. Então, se você está assistindo esse vídeo, se você está escutando aqui essa oração e você quer entregar a sua vida para Jesus, declare que Jesus é o Cristo, que você acredita que Jesus é o Filho de Deus, que veio ali cumprir a profecia, que veio pagar por todos os nossos pecados e veio para poder lançar neste mundo a nossa reconexão com Deus. Então, declare que você aceita que Jesus seja seu único e suficiente Salvador e deixe a obra ser feita. E eu desejo que declare sobre a vida de todos nós a salvação de Cristo, que todos possam ser batizados em Cristo e que seja glorioso mesmo, e que a gente venha glorificar a Deus por meio de tudo que a gente venha fazer. Amém. Pessoal, um beijo para vocês. Se você sentiu que faltou comentar alguma coisa, às vezes você tem um testemunho para dar, coloca aqui nos comentários. Eu adoro ler os testemunhos, eu adoro dar testemunhos também. É bem edificante para mim isso. Eu vejo que realmente restaura a minha fé. Deus fala muito conosco por meio dos testemunhos. Então, coloca seu testemunho aqui, coloca seu comentário. Tenho certeza que independente se esse vídeo vai ter poucas visualizações ou isso, a gente não sabe o futuro. Se isso aqui é uma obra, né, para Deus, para glorificar a Deus, e Deus quiser daqui a 3 anos fazer esse vídeo ficar famoso de alguma forma, não é famoso pela forma, tá, gente, mas ficar divulgável, divulgado, né, vamos dizer assim, que quem sabe, às vezes uma pessoa que está ali daqui a 3 anos lendo o seu comentário, ela não venha justamente a ser salva, não venha justamente a perceber que aquilo ali comunicou com ela. Então, fique à vontade e glória a Jesus, maravilhoso por isso. Um beijo. Tchau, tchau.